Bora para mais uma pílula do Se Destrave, Se Realize? Luana Levi passando por aqui, a sua mentora de relacionamentos. Bora colocar essa engrenagem para funcionar, né, minha gente? Porque a vida fluida só funciona com as engrenagens em pleno funcionamento. Então, a primeira engrenagem que a gente cuidou foi a autorresponsabilidade, a segunda, a automotivação, e agora vamos falar de acordos claros. Como que eu sei que você tem dificuldade de fazer acordos claros? Porque existem três elásticos super fortes, resistentes, que não te impedem, que não te deixam, né? Que te impedem de viver a vida fluida que você deseja. E a gente precisa, com frequência, constantemente ir quebrando a resistência desses elásticos. Eu vou mostrar eles para vocês já já no slide que eu vou compartilhar aqui com vocês. Mas antes eu quero lembrar algo aí para você. Pode olhar para a sua dinâmica, do seu dia a dia, para os seus relacionamentos. Você é a pessoa que combinou com, cumpre. Você dá a palavra e vai lá e faz. Mas isso você faz na maior parte do tempo e das vezes com o outro, mas não faz com você. Combina de ir na escola, vai. Combina de passear com as amigas ou tomar um café, vai. Combina de não sei o que com o marido, vai. Combina de levar o sogro no dentista, vai. Combina não sei o que, vai. Tá, e o que eu combinei de fazer comigo que eu deixei de lado? É aqui que mora o X da questão, tá? Acordos claros vai começar para você cuidar primeiro de você, depois do outro. E você vai ver como isso funciona na interação aqui nesse slide lindo de viver que eu fiz para você, tá? Então, bora lá. Olha só, aqui está o seu sonho, o seu desejo, aquilo que arde aí dentro do seu coração, algo que você quer. Então, vamos partir sempre dessa premissa, desse princípio. Você tem que ter clareza do que você quer, tá? Aí, quando eu não tenho clareza do que eu quero, tenha clareza do que você não tolera mais. Foi assim que eu comecei. Eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia algo que eu não tolerava mais. Então, quando a gente não tem clareza do que quer, tenha clareza do que você não tolera mais. Isso já é uma grande ajuda, tudo bem? Bom, lembra dos três elásticos que eu falei? Eles estão aqui, ó. Existem três elásticos que são super resistentes, bem resistentes mesmo, e eles estão todos assim, ó, emaranhados aqui, ó, dentro da sua cabecinha. E eu tirei eles da sua cabeça e coloquei aqui para ficar visível para você ver como é que esse trem funciona, tá? Então, como funciona os acordos claros dentro do contexto de proteger o seu sonho, tá? De você alcançar aquilo que você deseja. Então, aqui, o primeiro elástico que te impede de alcançar aquilo que você deseja é o medo. O medo, ele é um mecanismo de defesa que está registrado no nosso sistema nervoso central. Desde que você estava sendo concebido lá na barriga da sua mamãe até os seus 7 anos. Tudo que você viveu nesta fase da vida ficou registrado no seu sistema nervoso central. Tem coisas que você lembra, tem coisas que vocês não lembram, tá tudo bem. Porque o nosso sistema da memória é o sistema límbico, que é o cérebro das memórias, comumente chamado por aí, ele é formado e começa a ter a sua função de memória a partir dos 3, 4 anos de idade ali, tá? Então, por isso que tem muitas pessoas que falam, ah, mas eu não lembro de ter sido abandonada, eu não lembro de ter sentido essa dor da rejeição, mas ela existe, ela tá aí dentro, tudo bem? Então, o elástico do medo, o que quebra a resistência desse elástico do medo é a gente pensar no o quê? Como que eu sei que uma pessoa tem bastante medo? É quando ela fica com a frase do e se? E se der errado? E se alguém achar ruim? E se eu fizer tal coisa e o outro se afastar de mim? E se eu fizer merda? E se? O e se, ele está conectado com o medo, tá? É um mecanismo de defesa que quer te segurar aqui na zona onde você já sabe como lidar com os problemas, tá? Só que para você alcançar o sonho que você deseja, aquilo que você quer, não tem como. Você precisa romper a resistência do medo. E você vai romper a resistência do medo com a pergunta: o quê? O que eu preciso fazer para alcançar o que eu quero, apesar do medo?
Então, quando você respondeu primeiro o que, vai vir outro e se. Aí você vai respondendo o que eu preciso fazer apesar desse medo, o que eu preciso fazer apesar desse medo, e você vai rompendo as barreiras, as resistências para você conseguir caminhar, tá? Rompida a resistência do medo, você vai vir para a vida e começar a caminhar e ter que se relacionar com pessoas. Porque acredite ou não, minha gente, não tem como realizar sonhos sem se relacionar com pessoas. É impossível, tá? Só que como que eu sei que a sua vida tá boa ou ruim? Você vai olhar para a qualidade das suas relações. A qualidade das suas relações impacta diretamente a sua qualidade de vida, tá? Então, como que a gente vai romper aqui o segundo elástico, que é o elástico do orgulho? O elástico do orgulho é aquele elástico que eu estou fechado, só eu sei o que eu faço, o outro não sabe o que fala, não sabe o que faz. É quando a gente não permite novos conhecimentos chegarem e acha que tudo é uma grande bobagem. Por que que isso também é um mecanismo de defesa? Porque lá atrás, os nossos papais, nossos cuidadores, aquelas pessoas que condicionaram dentro do que é certo e do que é errado, eles imprintaram em nós esta verdade absoluta e a gente assumiu isso, tá? Então, vou dar um exemplo prático disso. Não conversar com estranhos. É um medo que os pais colocam na criança. Só que pensa, para você conseguir um emprego, você tem que conversar com estranho no RH. Para você começar a namorar, você vai conversar com estranho. Então, estranhos não são mal vistos na nossa vida. A gente precisa aprender como conversar com estranhos. Mas a gente imprintou esta verdade absoluta que conversar com estranho é perigoso. Então, qualquer coisa que algum estranho fale, eu não tomo como nem possibilidade de conhecimento. Por quê? Porque estou fechado. É o orgulho, tá? Que faz isso. Dentro do mecanismo de defesa do orgulho também está escondido a vergonha, tá? Então, não saber, não ter esse conhecimento e negligenciar ele, muitas vezes é porque você tem vergonha de perguntar e buscar isso no ambiente com as pessoas com quem você se relaciona. Então, o medo é o que eu preciso fazer apesar do medo e como que eu rompo a resistência do elástico do orgulho? Eu vou procurar quem são as pessoas que têm as informações que eu preciso para alcançar o meu sonho, tá? E o terceiro elástico é o elástico da pressa, tá? O elástico da pressa é aquele movimento quando a gente fala assim, eu já sei o que fazer, já sei como fazer, deixa que eu faço. Só que, né? Só que não. Por quê? Quando você está com o elástico da pressa ativado, deixa que eu faço do meu jeito, você pega a informação, insiste em fazer do seu jeito e não experimenta a informação de um jeito novo. Se você soubesse, você já tinha chegado, concorda? Então, a pressa, ela nos prende também, ela nos segura como um mecanismo de defesa, tá? Então, a pressa, ela é um mecanismo de que a gente precisa romper a resistência dela a partir do o quê, do quem e como eu vou usar esse conhecimento que eu troquei aqui com essa pessoa para alcançar o meu sonho, tá? Então, isso é o que a gente precisa ter clareza de rompimento desses elásticos, o mecanismo que usa para quebrar essas resistências, tá? Então, vou dar um exemplo prático da vida aqui, né, do cotidiano, para vocês terem uma ideia de como isso funciona na prática. Respeitando os 3 níveis de negociação, que é essencial, negociável, que eu abro mão, rompendo as resistências dos 3 elásticos com o que, o quem e o como, tá? Então, bora lá, vou falar do meu casamento, tá? Um exemplo aqui do meu casamento. Um resumo bem breve, né? Porque senão eu ficaria aqui dando uma aula sobre o meu casamento, mas quero mostrar brevemente isso. Então, estava eu 10 anos separada e eu queria casar em 2 anos, tá? Eu tinha colocado que aqui, ó, no meu sonho eu estaria casada com alguém dormindo na minha cama em 2 anos. Esse era o meu projeto, tudo bem? Então, o que aconteceu? Eu falei, bom, vou abrir a pista. Eu tenho medo de me relacionar, tenho medo de viver uma violência de novo, tal. Eu tenho, mas o que eu preciso fazer, apesar do medo, né? Então, eu comecei a frequentar alguns lugares, me relacionar com pessoas que tinham mais ou menos o mesmo gosto que eu. Então, eu fui aprender a dançar. Quem eu conheço que sabe dançar, que pode me indicar uma escola legal?
Ah, onde que tem lugares legais que tem pessoas mais respeitosas, tal? Então, eu fui rompendo esse elástico do medo e comecei a buscar o meu par. Tudo bem? Não encontrei ele nas pistas de dança por aí, né? Mas eu conheci algumas pessoas interessantes. Só que o que aconteceu? Eu tinha clareza de qual era o tipo de pessoa que eu queria aqui na minha vida. Então, eu tinha lá o que era essencial para mim? Essencial para mim que a pessoa tivesse trabalho, estabilidade financeira, que a pessoa tivesse honrando seus compromissos e tal. Isso era essencial para mim, tá? O que era negociável? Ah, a pessoa podia ter filhos? Podia ter filhos, mas dentro do pilar filhos era negociável, porque eu queria filhos de adolescente para cima. As minhas filhas já são criadas, eu não queria ficar com criança pequena em casa, tá? Então, isso era negociável. Para mim, Luana, estou dando meu exemplo, tudo bem? E o que eu podia abrir mão? Eu, Luana, gosto de homens carecas, mas eu podia abrir mão. Ah, se tivesse cabelo, cabelo crespo, tanto faz. Para mim, eu podia abrir mão. Então, o que aconteceu? Eu casei com o Marcel, ele tem filhos adolescentes, ele não é careca, tá? Mas dentro desse movimento do que é essencial negociar, eu abro mão. Tudo bem? Bom, aí olha só o que aconteceu aqui, ó, na pista da vida, né? Aqui a gente está caminhando para a vida. Eu quero alguém para casar, certo? Então eu fui lá. O que, quem e como. Então, dentro dos níveis de negociação, eu vim aqui para me relacionar. Aí estou me relacionando com o Marcel e ele fala assim para mim: ah, mas eu não quero casar. Eu prefiro cada um ficar morando na sua casa. E eu acendi um alerta vermelho. Falei, opa, isto é essencial para mim. Então, eu fui lá e comuniquei para ele. Eu falei, ó, isso é importante para mim. Naquele dia que a gente conversou, ele ficou mudo, ele não falou sim nem não. Aí eu, Luana, ativei em mim a minha negociação. Falei, bom, se até o meu aniversário ele não mudar de ideia, eu encerro o namoro, porque daí eu ainda tenho tempo de procurar um novo par, tá? Depois ele mudou de ideia e tudo deu certo, tudo bem? Mas se ele não tivesse, o que é essencial não é negociável, você não pode romper. Se a gente fica com medo de ser abandonada, medo de não encontrar outra pessoa, medo de ser rejeitada, medo de não ser boa o suficiente, o elástico do medo já teria feito eu negociar algo que era inegociável para mim, entende? Então, isto é extremamente importante você ter clareza de como colocar em prática para poder preservar você. Você tem que fazer os acordos claros com você, preservando o que é essencial para você, tá? E dentro dos acordos você vai pensar nos elásticos do medo, do orgulho e da pressa. Para romper o elástico do medo, você vai pensar o que eu preciso fazer apesar do medo. Para romper a resistência do elástico, do orgulho, você vai pensar com quem eu preciso conversar, com quem eu preciso me relacionar. E para romper o elástico da pressa, você vai pensar o como. Então, o Marcel tinha falado: eu prefiro morar cada um na sua casa. E para mim era essencial que alguém estivesse dormindo comigo, tá? Vieram outras negociações depois? Vieram. Ele veio morar comigo. Aí depois veio um outro nível de negociação, porque para mim era importante casar. Eu tinha achado que morar junto estava tudo bem, mas para mim era importante casar. Fui conversar com ele, quero casar. Aí a gente voltou a fazer novos acordos, novas negociações, mas sempre priorizando o que é essencial para você. Seja correto, honesta, íntegra com os seus acordos internos. Por quê? Quando a gente rompe algum acordo dentro do que é essencial para mim, dentro do que é essencial para você, naturalmente a relação fica em desequilíbrio. Porque a relação é uma troca. E se você abre mão do que é essencial para você, naturalmente você vai exigir que o outro faça o mesmo para ficar equilibrado. Por isso é tão importante você manter o que é essencial protegido dentro desses acordos, rompendo a resistência do medo, do orgulho e da pressa. Tá bom? Desejo que essa pílula tenha te ajudado muito a você fazer acordos com todas as pessoas aí dos seus ambientes, para você manter as relações em equilíbrio, tá bom? Então, ó,
Beijo grande no seu coração, lindeza, e até a próxima.